Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Nessa aula de hoje vamos dar prosseguimento ao solucionário do livro texto Métodos de Física Teórica, volume 1, do professor José Maria Filardo Bassalo. Nós vamos resolver nessa aula de hoje o exercício do capítulo 1, seção 2, questão de número 1, item I. Esse capítulo trata sobre equações diferenciais, tá? Então, antes de nós resolvermos o problema, vamos ler o seu enunciado, tá? Então, o problema diz o seguinte, aqui na página 20, né? Resolva as seguintes equações diferenciais lineares. Então, a primeira que nós vamos fazer é essa equação diferencial, tá? Esse y é uma função de x, com a condição de contorno que o y de x igual a zero é meio mais 1 sobre i. Então, vamos resolver esse problema. Então, está aqui a equação diferencial, tá? O y é uma função de x. Então, como solução, né, desse problema, você pode fatorar aqui o termo exponencial de menos x. Quando você fatora e passa esse termo fatorado dividindo, você pode reescrever essa equação diferencial nessa forma, né, onde o y' ele é igual a 1. O coeficiente que aparece na primeira derivada de y é 1. Tá? Então está aqui a equação diferencial reescrita, né? Ela é a mesma, só foi reescrita aí fatorando esse termo exponencial de menos x. E aí, esse formato de equação diferencial ele tem uma equivalência com essa forma, né? Y' mais uma função de x, q de x, né? Y igual a r de x, onde q de x é esse termo, duas vezes a exponencial de 2x, e o rx é a exponencial de 2x. Então, quando a equação diferencial, nesse caso aqui é de primeira ordem, os coeficientes são funções, tá? E ela é não homogênea, de primeira ordem, linear, etc., você pode aplicar a solução, né, quando ela é equivalente a esse formato, a solução dessa equação diferencial, você pode utilizar o método de fator integrante. Tá? Então, nós sabemos que a solução dessa equação diferencial via fator integrante é dada por essa fórmula, né? Y de x, 1 sobre u, integral de rx, u de x dx, mais uma constante c, onde esse u, que aparece aqui, uma função de x, ele é exponencial elevado à integral de qx dx. Então, agora, onde tem r e q, nós vamos substituir essas funções, tá? Da nossa equação diferencial original e obter o u, substituir aqui e aqui e obter a solução final, que é o que eu quero, que é a solução de y de x, tá? Então, primeiramente vamos calcular u, né, utilizando essa forma, onde q de x é duas vezes essa exponencial de x, tá? O 2 sai, você integra a exponencial de 2x, né? E o resultado aqui dessa integral, a gente sabe que a integral da exponencial é ela mesma, né? Dividido por um fator de 2, vai cancelar, fica a exponencial da exponencial de 2x, né? Então aqui da exponencial, esse 2 vai cancelar depois que resolver essa integral, fica exponencial da exponencial elevado a 2x, esse é a nossa variável, a nossa função u. Com o u, agora eu posso substituir aqui e aqui, substituindo o nosso r nessa expressão e obter a solução final de y, tá? Então, eu vou dividir aqui, primeiramente eu vou resolver essa integral, tá? E ao final eu somo com uma constante e divido por 1 sobre u. Então, essa integral aqui é dada por esse termo, o de x nós acabamos de encontrar, o r é essa expressão. Para resolver essa integral aqui eu uso o método da substituição de variáveis. Eu vou chamar minha variável de exponencial de 2x de v. Aqui vai aparecer um v e quando você deriva, você substitui aqui esse termo dx, né? Na verdade, você substitui aqui, né? Esse camarada é v, exponencial de v. Quando você deriva aqui, exponencial de 2x dx é dv sobre 2, né? Então, está aqui a substituição, uma integral simples de ser feita, né? Da exponencial dela mesma. E aí, você acabou de encontrar essa integral aqui,
né, dá esse resultado, né, onde V é a exponencial de 2x, então a exponencial da exponencial de 2x. Então, eu vou substituir esse resultado aqui, o U aqui, somar com uma constante e obter a solução para y. Tá? Então, aqui está a solução para y, eu só vou organizar esses termos. Tá? Então, está aqui, reescrevi a solução, né? Novamente, e aí eu vou multiplicar esse termo, fazer a distributiva. Quando você faz isso, você encontra essa expressão. E aí, essa é a solução de y de x a menos de uma constante c, constante real. Como é que você obtém essa constante? Quando você aplica a condição de contorno, né? Então, a condição de contorno que eu vou aplicar para encontrar, já que é uma equação diferencial de primeira ordem, eu só preciso de uma condição de contorno. Que no caso, y de x igual a zero, eu vou chamar de y0. Então, quando você substitui x igual a zero aqui, esse camarada aqui vai dar 1, né, da exponencial de menos 1. Esse camarada aqui é o próprio y0 e você isola a constante c. Quando você isolar a constante c, depois de algumas passagens de álgebra, né, super simples, você encontra que o resultado de c é exponencial vezes y0 menos meio. Com esse resultado em mãos, eu posso substituir na solução original e reescrever a solução final com a condição de contorno. E você encontra esse resultado, tá? E aí, para cada valor de y0, para cada valor da condição inicial, condição de contorno, perdão, você vai ter uma família de soluções de y de x, né? Essas funções aqui têm a forma de sigmoides, né? Na forma de S, tá? E aí nós vamos substituir aqui a condição de contorno original do nosso problema que foi dado. Ele disse que o y0 era meio mais 1 sobre e. Quando você substitui aqui e simplifica, você encontra a solução para o nosso problema. Y de x é meio mais a exponencial de menos a exponencial de 2x. Quando você plota o gráfico, né, também vai dar uma função na forma de sigmoide. Né? Esse ponto aqui para x igual a 0, você vai encontrar meio mais 1 sobre e. Tá? E quando você toma o limite, quando x tende a mais infinito, né, essa solução tende a zero. Quando x tende a menos infinito, essa solução vai tender a um valor, né? Vai se estabilizar em um valor de 3 meios. Tá? Então, a forma da solução da nossa equação diferencial original, que era essa aqui, tá? Solução para a condição de contorno dada no problema é essa, e a forma da curva está em vermelho aqui dessa solução, né? O plot dessa solução em relação a x é uma forma sigmoide, tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!